Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos. Estamos aí a 3 encontros, esse mais 2 encontros para finalizar o nosso curso, né? Aí de tomografia junto à CyberX, né? Já de antemão, obrigado pelo comprometimento e pela presença aqui nas aulas de sábado. Sei que muitos dos alunos não conseguem devido ao trabalho, que estão de plantão, mas espero que tenham conseguido acompanhar o grupo nas gravações que são lançadas lá no grupo, tá? E vamos a alguns recados importantíssimos, tá? Bom, primeiro lugar, a nossa prova A2, ela será liberada amanhã, às 11 horas da manhã, e fechada amanhã, às 11 horas da noite, tá? Então, a gente liberou a primeira prova no sábado e dessa vez a gente vai liberar a prova no domingo aí para ter um contraposto, tá? Então, o que que cai na prova? Cai tudo depois da prova A2, perdão, depois da prova A1. Cai tudo depois da prova A1. Então, por isso que eu mandei o cronograma lá para vocês. E aí vocês olhem o cronograma e observem. Até a prova 1 caiu tudo que a gente viu antes. Agora, tudo que vai cair na prova 2 é após a prova 1, tá? Observem o cronograma lá. Como eu mandei as enquetes essa semana lá no grupo, vocês escolheram, em vez de fazer a correção da prova presencialmente, né, aqui conosco, no nosso último encontro, vocês optaram por ter uma aula de anatomia vascular, e depois eu mandei uma outra enquete falando também aí da região que vocês queriam estudar. Então, tudo vocês selecionaram aí, né? Então, a correção da prova 2 não será feita presencialmente aqui no nosso encontro. Eu vou encaminhar o slide com o gabarito, tá? E no dia lá do cronograma que está a correção da prova, nós faremos da aula de anatomia vascular que vocês selecionaram no grupo, que é as coronárias, tá? Então, nós teremos uma aula de anatomia vascular das coronárias, certo? Hoje nós falaremos de TEP e semana que vem nós falaremos de coronárias. Então, vai calhar aí protocolo de coronária e, na sequência, anatomia de coronárias vascular, tá? Tudo bem? Tranquilo? Eu também vou reforçar esses recados lá no grupo para vocês, tá? Inclusive sobre a prova, que abre amanhã, fecha amanhã, certo? E agora nós vamos então, vou compartilhar minha tela com vocês, para que nós possamos falar um pouquinho aí de tromboembolismo pulmonar, tá? Eu tô sem cabeça para estudar uma Ah, vez só. Vou entrar. bom, Nossa, vai aqui fazer. temos um protocolo, Vai pegar a cadeira da uma Bárbara. grande rotina constante, diária. Não existe, eu não me lembro, por exemplo, de ter feito plantões, inclusive em pronto-socorro, e inclusive plantões noturnos, que eu não tenha feito aí uma angiotomo de artérias pulmonares, né? Então, é um protocolo extremamente rotineiro, é um protocolo extremamente comum, que o próprio nome já diz. O primeiro cuidado que nós vamos ter com esse protocolo, a nomenclatura do pedido médico, tá? Se vier lá para vocês, protocolo para TEP, é uma angiotomografia de artérias pulmonares, né? E se vier lá, angiotomografia das artérias pulmonares, é um protocolo para TEP. Ponto final. A minha pergunta aos alunos que estão presentes é a Professor, seguinte: foram dois. vocês sabem, Não, né? não, eu não quero saber a definição, porque todos sabem que TEP é tromboembolismo pulmonar. Quero saber se vocês Professor, sabem como que acontece nesse paciente o tromboembolismo pulmonar. Como que se forma um trombo? O que que acontece com o sangue do paciente? Quais são os fatores fisiopatológicos que dão característica a uma imagem com TEP na sua angiotomo? A gente precisa entender isso, né? Então, antes de eu entrar aí, é um protocolo super simples, tá, pessoal? Tem um erro muito comum nesse protocolo, um erro muito comum. Eu já falei pra você, não Deixa eu ver falei? aqui. Ah, deixa eu desligar os microfones. Obrigado, Kleina. Tem um erro muito comum nesse protocolo, que é realmente o que a gente chama de tempo de contraste. E aí tem uma variação muito abrupta sobre na nossa tecnologia, né? Então, tem
Dá para fazer TEP num protocolo, no multislice de 6 canais? Dá. Dá para fazer TEP num protocolo de multislice 64 canais? Dá. O tempo de injeção é diferente? O tempo de contraste é diferente? O delay é diferente? Sim. E isso está correlacionado ao acesso venoso do paciente, tá? Antes de nós chegarmos nesses detalhes do protocolo, eu vou mostrar para vocês como funciona toda a fisiopato do TEP. Então, antes de ser um tromboembolismo pulmonar, a gente tem o sangue dentro do nosso vaso. Dentro do sangue nós temos células de defesa, inclusive uma muito conhecida como leucócitos, né? O leucócito é uma célula de defesa, ela faz parte do sistema imune, tá? Nós temos lá macrófagos, linfócitos, leucócitos, são células de defesa que estão no sangue, né? Então, o que acontece para que seja formado um trombo e esse trombo vá parar lá na artéria pulmonar ou nos seus ramos? Acontece a morte do sangue, a morte da célula sanguínea. A morte da célula sanguínea por um fator X. N fator pode matar essa célula. Só que antes de essa célula morrer, né, antes de ela morreu, o que vai acontecer? Ela não é chamada de trombo. Ela é chamada de êmbolo. Esse êmbolo, ele começa aí, né, a definitivamente se formar por causa da morte do sangue. E aí, esse êmbolo é o que transita dentro. Prestem atenção, que isso faz diferença na hora de você olhar a imagem. Esse êmbolo é o que transita dentro do seu sistema vascular, né? Antes do êmbolo, essa morte do leucócito ou da célula sanguínea é um coágulo, que é uma massa que não tem estrutura nenhuma, que não consegue aderir à pele, que não consegue ficar colado na camada íntima do vaso. Então, esse sangue, quando morre, ele coagula, né? Quando esse sangue coagula, ele já perde a densidade normal na tomografia. Isso significa que a partir do momento que a célula do sangue não tem vida, ela é um coágulo, ela já não vai impregnar de contraste. Já aí está a primeira característica que a gente tem que observar lá quando a gente faz o protocolo. Porque o TEP não impregna contraste, tá? Então, do coágulo, ele vai passar a se chamar êmbolo, por quê? Porque essa célula que morreu vai andar no seu sistema e é o êmbolo que anda no seu sistema, não é o trombo que anda no seu sistema, como algumas pessoas confundem. Quando que existe o tromboembolismo pulmonar? Quando esse êmbolo gerado em uma região do corpo superior, com mais frequência em membro inferior, esse êmbolo anda e conforme ele anda no sistema, ele vai atraindo micro e macromoléculas com estruturas de mais sólido, né? Estruturas macro e micromoléculas que têm mais substâncias, e aí ela forma um trombo. Esse trombo vai aumentando até que chega um momento que ele para numa artéria que não consegue transitar o sangue normal. E aí é muito comum, 99% para mais porcentagem, eu posso dizer, que ela vai se alojar na região das artérias pulmonares. Porque as artérias pulmonares, inicialmente, a direita e a esquerda e a tronco pulmonar têm grossos calibres. Porém, a gente tem a ramificação dessas artérias, né? A vascularização do tórax é feita por uma árvore cheia de vasos. Então, eu posso ter um êmbolo agudo numa artéria de grande calibre, quando eu posso ter um êmbolo pequeno numa artéria mais distal das artérias pulmonares. Então, morte sanguínea, que é a coagulação, formação de um êmbolo que transita dentro do sistema vascular, e o trombo, porque esse êmbolo começa a aderir micro e macromoléculas, se tornando numa massa mais sólida, devido à coagulação do sangue, que vai ficar presa dentro do interior dos vasos, tá? Professor, parou lá no tórax. O que vai acontecer com o paciente? Existem vários fatores fisiopatológicos que vão acontecer com o paciente. Primeiro, aquele êmbolo gigante que obstrui todo o vaso. Então, eu tenho uma obstrução mecânica, ou seja, aquele sangue desoxigenado que ia oxigenar no tórax não vai acontecer. O paciente pode sofrer o que a gente chama de hipóxia, quando o trombo consegue obstruir todo o vaso, normalmente nos vasos de maiores calibres, tronco pulmonar ou artérias pulmonares e seus principais ramos calibrosos.
Então, isso já é um fator fisiopatológico. É uma obstrução mecânica gerada pelo trombo, e não tem mais troca gasosa lá nos alvéolos pulmonares, porque o sangue não chega desoxigenado lá, e o paciente tem uma hipóxia pulmonar. Aí gera edema agudo de pulmão, entre outras situações que não cabe aqui. Caso o êmbolo seja parcial, perdão, o trombo seja parcial, eu tenho um vaso. Esse vaso, ele tem um trombo que vai obstruir parcialmente a luz dele, normalmente é na região das pulmonares, e aí eu tenho uma hipertensão daquela região, porque, ó, esse calibre de vaso, o sangue está normal. Quando eu tapo uma parte do vaso, a pressão nessa região aumenta. Como o trombo se aloja nas pulmonares e em seus ramos, você vai ter um aumento da pressão da região pulmonar, então uma hipertensão pulmonar. Dependendo da região, e isso é variável, ele vai levar o paciente a 2 fatores, tá? O primeiro fator é que quando ele obstrui uma artéria pulmonar, o sangue vai ter que voltar oxigenado e vai ter que levar sangue para o coração, depois que oxigenou, pelas câmaras cardíacas. Então, eu vou ter uma insuficiência das câmaras cardíacas exclusivamente do lado direito. Por quê? Porque do lado direito que sai o sangue desoxigenado. E se eu tenho uma insuficiência das câmaras, o volume de sangue que está sendo ejetado para ser oxigenado nos pulmões trabalha com menor pré-carga. Eu não tenho tanto sangue ali dentro, porque tem uma obstrução parcial, né? E aí eu chego a uma pressão baixa. Quem aqui já pegou um paciente com TEP, por exemplo, e ele estava com sudorese gelada e pálido? Porque está num processo de hipotensão. O paciente está com pressão baixa devido a esse processo da insuficiência das câmaras cardíacas do lado direito, tá? Mas, em compensação, pode ocorrer um outro fator fisiopatológico, que é a maior tensão do ventrículo direito. O ventrículo direito é a câmara que manda o sangue para o pulmão. E quando ele manda, tem o que lá nas artérias pulmonares? Uma obstrução. E aí, para compensar esse menor volume, o que ele faz? Ele desvia o septo. Que septo? O septo que separa os ventrículos. O septo que a gente chama de interventricular. Para quê? Para que o volume de sangue do ventrículo esquerdo seja compensatório para encaminhar oxigênio para o restante do corpo. Senão, isso não chega. Né? Então, esse fator que vocês estão vendo aqui, ó, essa sequência de setas aqui, ó, é um outro fator que pode acontecer, tá? Quando você vê isso na imagem, você vê o ventrículo direito deste tamanho, tentando compensar o que o tórax não está conseguindo, porque o sangue não está chegando, tá? Um outro fator, após aí a maior tensão do ventrículo direito, é que a coronária não vai receber oxigênio. Por quê? Porque o sangue que vai sair e ir lá no pulmão e voltar oxigenado vai ser menor, porque tem uma obstrução no sangue desoxigenado para pegar oxigênio lá nos pulmões. E aí o que acontece com a coronária? Ela comprime, porque ela vai trabalhar com vasoconstrição. E aí eu tenho o quê? Uma isquemia cardíaca. Então, observem que um único TEP, parcial ou total, leva a inúmeros fatores. Isso é demonstrado na imagem. Por exemplo, se eu tenho desvio do septo interventricular, o ventrículo esquerdo vai estar maior no momento de contraste. Se eu tenho uma compressão das coronárias, quando as câmaras ventriculares forem preenchidas, você vai ver que não vai chegar sangue na parede do ventrículo, porque eu tenho uma isquemia dessa coronária. Então, automaticamente, tudo isso acontece de forma fisiopatológica no paciente, tá? Perfeito, professor. Entendi toda a fisiopatologia. Como que eu vou fazer meu protocolo? E aí entra o nosso critério técnico, né? Paciente em decúbito dorsal, tem colegas que fazem com a cabeça para o guente, tem colegas que fazem com os pés para o guente. Read ou fit first. Eu, particularmente, gosto de fazer com os pés para o guente, pelo motivo de que eu vou ter acesso venoso visível ao meu ver lá no console, né? Colocando o paciente com a cabeça para frente do seu console, quando ele leva os braços para fazer o TEP, o seu acesso está sendo visualizado. Então, eu gosto de fazer com os pés para o guente, não é errado fazer com a cabeça para o guente, tá? Só você mudar o bonequinho lá e programar de forma correta o seu scout. Fez o seu scout. E aí, esse é o scout do TEP. Precisa pegar todo o pulmão. É um scout de um tórax rotina.
Então, vai acima do ápice do pulmão e abaixo das cúpulas diafragmáticas, com os membros superiores elevados, tá? Perfeito. Fez o scout, o que você vai fazer? Vai fazer a nossa primeira varredura. Professor, que varredura é essa? A varredura que se concentra na fase pré-contraste. Nossa, professor, no serviço lá que eu trabalho, não faz pré-contraste. É normal? É normal. Existem serviços que varrem o TEP direto na fase arterial, tá? Então, eu fui lá, programei essa região vermelha, né? O meu scout aí programado, abri o meu FOV ali, fiz a varredura, tá? A varredura, aí tem outro porém, uma discussão que sempre se calha aí. Professor, de baixo para cima ou de cima para baixo? Acreditem, eu já fiz os dois, das duas formas, e ambas as formas dão certo. Por quê? Quando o ventrículo direito joga o sangue, ele está subindo o sangue. Então, eu posso fazer de baixo para cima. Mas vai haver um momento que existe o retorno para a base do pulmão. Então, também tem contraste indo de cima para baixo. Os dois dão certo. Isso não interfere no seu protocolo, tecnicamente falando. Tá? Fez a varredura. Essa primeira varredura foi sem contraste. E aí, nós vamos pedir um novo scout, né? Ou utilizar o mesmo, vai depender da tecnologia que vocês têm. Eu uso o mesmo para não irradiar o paciente. E aí eu vou programar o que a gente chama de Smart Prep, que é a programação da densidade do contraste na fase arterial. É nada mais, nada menos do que a gente chama de programação automática. E aí você vai colocar um único corte, você não vai ter isso aqui mais, você não vai ter esse volume nesse scout, não precisa, né? É onde eu vou colocar a linha do Smart Prep. A linha do Smart Prep, no TEP, eu coloco na altura da carina, tá? Na altura da carina. Por que na altura da carina, professor? Porque na altura da carina nós temos a exata bifurcação da tronco pulmonar, que vai dividir em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. Esse... Pois não. Comeu? Só um minutinho, pessoal. Vou pedir para vocês ficarem atentos com o microfone, tá? Então, esse corte aqui, ele é sequencial, porque é uma programação do Smart Prep, e ele vai ficar aparecendo o tempo todo essa imagem aqui para vocês, ó. Esse corte representa essa imagem. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar o famoso ROI, tá? E aí, eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Fique tranquila, não tem problema. Vou dar uma dica de ouro. Se você não tem experiência, coloque o ROI na tronco pulmonar, que é o melhor lugar. Só que tome cuidado, porque o equipamento vai pedir, no momento da varredura, que ele realize a apneia. Eu não gosto. Rodrigo Turco, com a experiência que eu tenho, o que eu faço? Eu vou lá numa ferramenta da tomografia e destico, tá lá ticado, auto voice. Auto voice significa que o aparelho vai comandar o que o paciente tem que fazer. Eu tiro o auto voice. Eu tiro o auto voice, ligo o meu microfone, deixo o meu ROI na tronco pulmonar. Senhor João, respire normalmente e calmamente. Nós vamos injetar o contraste. Qualquer dúvida, eu estou aqui junto com o senhor. Solto a bomba de contraste, já programada, com o volume inicial de contraste, com o volume parcial de contraste, né? Entre 3,5 a 4 ml por segundo. Isso vai depender do seu acesso venoso. Solto. E aí ele vai respirar normalmente. E não vai ficar ofegante. Porque se esse paciente realizar uma apneia, porque tem paciente que é assim, né? Enche o peito de ar e segura. E aí, quando ele faz isso, o tórax mexe, o ROI sai do lugar e o contraste não é detectado pelo ROI. O contraste passa e você perde o exame. Eu já tenho essa experiência de desligar o auto voice e falar com o paciente lá do console. Tá? E aí eu consigo automaticamente fazer com que esse paciente respire calmamente, não precise fazer uma apneia, e sim, o exame não fica prejudicado. Se o paciente manter uma respiração calma, não há necessidade de apneia para o tórax, tá? Eu estou falando do TEP, mas isso serve em outras situações. Mas antes de você injetar o contraste, você vai colocar o ROI e vai programar o seu threshold. O threshold nada mais é que um gráfico de quanto o contraste deve detectar de densidade na tronco pulmonar, que é exatamente essa região aqui, onde está sendo detectada. E aí,
vem um macete importante. Qual é a densidade do contraste que o seu serviço utiliza? É um Omnipaque? Né? Qual é a marca do contraste? Lá na bula tem aí a proporção química do contraste. Não vai variar muito. Entre 150 e 200 é o threshold que você tem que programar para conseguir detectar o contraste pelo ROI. Tá? Aqui esse threshold foi programado em 150, tá vendo? 100 HUs, 150 e 200. Quando você soltar a bomba, o contraste vai começar a percorrer o sistema vascular. Quando ele começar a chegar aqui, vai começar a subir a densidade da região que você programou. Quando bater na linha que você programou, o exame é disparado automaticamente. E aí ele faz a varredura de fase arterial e o exame acabou. Tá? É muita coisa na teoria, mas isso na prática ó, é papum. Então, só para recapitular. Fase pré-contraste, se houver necessidade, se o seu serviço faz, na varredura que eu mostrei. Programação do Smart Prep com o corte na altura da carina e, obviamente, o ROI na tronco pulmonar. Programação do threshold entre 150 e 200 HUs para referência da densidade do ROI. Libera o contraste e visualiza, tira o auto voice e visualiza se o contraste está subindo, se o threshold está subindo para bater os 150, e o exame é disparado automaticamente. E acreditem, acabou o seu trabalho, acabou o seu protocolo por enquanto. Alguma dúvida? Professor, mas Pode perguntar. na questão do TEP, é sempre necessário fazer sem o contraste, né? Porque senão não tem como a gente monitorar no tronco pulmonar, né? Sim, o contraste ele é obrigatório, tá? O que não é obrigatório, que alguns serviços fazem, a Redditor não faz pré-contraste, gente. A Redditor aqui em São Paulo não faz pré-contraste. O que ela faz? Ela injeta direto, ela programa o Smart Prep, a gente coloca o ROI e a gente libera o contraste. E o contraste é detectado e o threshold está tudo certo. Mas eu não varri antes na fase pré-contraste. Por quê? Olha a importância da conexão do assunto. Porque o trombo, ele não é impregnado pelo contraste. Então, a fase pré-contraste, você não vai ver o trombo. Você não está injetando, né? Então, alguns serviços pedem para fazer fase pré, outros serviços pedem para injetar direto. Não existe, quer dizer, tem colegas que fazem, mas não existe uma fase venosa para o TEP. TEP, normalmente, né? Aí a grande maioria dos serviços é apenas arterial. Então, se você trabalha num serviço que não faz a fase pré-contraste, que é tudo isso que eu expliquei, é só programar tudo, injetar o contraste e acabou o seu exame. Se o seu serviço faz fase pré-contraste, você vai fazer um scout, programar um volume para pré, e aí sim fazer essa programação, que aí seria a fase arterial. Tá? Aí eu vou entrar num assunto que não compete só a nossa categoria, mas para que vocês tenham o melhor exame. Vamos lá. O professor, Pois não. mas daí na onde que o senhor programa o ROI sem a fase... Você não entendeu. Ó, Não. não, você não entendeu. Eu estou entendendo a sua dúvida. Ó, presta atenção. Eu vou programar o ROI normal, num único corte. O Smart Prep, ele é único. Se você clicar lá Smart Prep, você não precisa de um volume para selecionar. Você vai selecionar o Smart Prep pelo Scout. Entendeu? Em vez de você abrir um volume desse corte aqui, você vai definitivamente utilizar só o Scout. Você não precisa varrer um volume pré. Entendeu? Você não O precisa, senhor é pelo coloca ali Scout. na bifurcação da carina. Exatamente, tá? Não precisa varrer Entendi. um volume inteiro. Porque, ó, vê se vocês concordam comigo. Quando você varre o volume todo, né? Você tem um volume desse aqui inteirinho. Eu preciso de um volume desse inteiro para programar o Smart Prep? Não. Eu posso fazer um Entendi. único... O senhor faz um corte só. Exatamente. Eu posso fazer um único corte sem a fase Tá. pré, e aí nesse corte eu utilizo. Vale lembrar que se você errar esse corte, você erra o protocolo todo, né, gente? Tem esse porém também, né? Tem esse porém. Uhum. O Lucas havia respondido aqui pelo Scout, tá? Conseguiu pegar agora? Tudo bem? Entendi, aham. Fechou. Que ele já faz Bom, um corte mesmo antes, né? exatamente. Não preciso do volume todo. Apenas um corte é o suficiente. Se o serviço
Obriga você a fazer o volume? Aí você faz o volume sem problema nenhum, né? Eu estou dando as opções que nós temos aí para trabalhar. E aí, eu vou falar de um fator que envolve a enfermagem, que é o acesso venoso, que pode interferir diretamente no seu exame. Diretamente. Pessoal, prestem muita atenção. Esse exame, o ideal, o melhor dos cenários, Gelco 18 no membro superior direito. É o melhor. A enfermagem não consegue funcionar. Faz no membro superior esquerdo, com Gelco 18. Tá? Por quê? Dependendo do Gelco e do calibre que se coloca lá e do volume parcial que você programa, o ideal é de 3,5 a 4 por segundo, nem sempre é possível porque o acesso venoso do paciente não é calibroso, tá? Você vai ter 3 tipos de imagem. A imagem, onde você vai ter a tronco pulmonar junto com as artérias pulmonares preenchidas de contraste. Você pode ter uma imagem da tronco pulmonar junto com artérias pulmonares preenchidas de contraste, mais as aortas ascendente e descendente. E você pode ter o pior dos cenários, sem contraste na tronco pulmonar e nas artérias pulmonares, e o contraste exclusivamente em aorta ascendente e descendente. Aqui em São Paulo, nos serviços que eu já trabalhei, Beneficência Portuguesa, Hospital Redditor, São Luís, hospitais que eu já passei, FIDE, os hospitais que eu passei aqui, Mandaki, todos os hospitais que eu já passei por aqui. Alguns serviços, o médico radiologista quer a primeira imagem. Outros serviços, o médico radiologista quer a segunda imagem. Nenhum serviço do planeta quer esta imagem aqui. Por quê? Porque o contraste não está passando na pulmonar. E nós temos esse paciente aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, com falha de preenchimento de contraste, é um trombo, ó. É um trombo agudo em artéria pulmonar direita. Olha essa imagem onde o tempo de contraste foi errado. O trombo quase não aparece. Olha essa imagem onde tem contraste na pulmonar. A gente tem a visualização da falha de preenchimento. E essa também. Então, esta e esta ainda são aceitáveis. Esta aqui é inadmissível. Como que você chega nesse resultado? Tempo errado do contraste. Paciente respirou e não detectou e soltou depois. Aí eu tenho inúmeros fatores que podem acontecer dentro dessa situação. Tá? Vocês não podem, de maneira nenhuma, encaminhar uma imagem como essa aqui, ó. É errada. Essa aqui vai depender do serviço e essa aqui vai depender do serviço, tá? Já trabalhei, essa aqui é bem difícil de fazer, porque é a soltura do contraste na hora, né? É a monitorização do vaso perfeita, é o gelco associado ao calibre venoso do paciente, é o tempo de delay perfeito. Essa é mais difícil de fazer. Eu comumente já fiz algumas dessa daqui? Já. Mas essa aqui sai com muito mais frequência, porque você acaba criando um macete do tempo com o gelco e o acesso. Tá? Isso aqui é inadmissível, inadmissível. Tudo bem? Tranquilo? E aí, você faz as reconstruções. Volume normal, né? Se for a fase pré, manda o volume do pré, né? Axial, sagital e coronal. Na fase na fase arterial, você vai mandar o volume e você precisa reconstruir. Não pode faltar de maneira nenhuma essa reconstrução que é o MIP, gente. MIP. Por quê? Olhem este MIP, que perfeição. Vocês observam que aqui é a veia cava, né? E aí a gente está vendo o contraste circulando aqui na porção da veia cava, na porção das artérias pulmonar direita e esquerda. Mas vocês conseguem observar nesse plano sagital oblíquo aqui, ó, que a parte que está atrás, parece que está atrás da artéria, não tem contraste, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, associado a uma imagem como essa do TEP, você mata a charada. Então, axial, sagital e coronal no volume e reconstrução MIP é o que não pode faltar. Reconstrução MIP no sagital, no axial e no coronal, e nos oblíquos para você deixar as artérias em perfeito estado. Olha aqui, ó, com contraste, e olha aqui, ó, sem contraste, sem contraste. O lado esquerdo desse pulmão e direito, né, de alguma das artérias, a gente não posso falar de anatomia nesse momento, porque nem eu sei qual é esse ramo dessa artéria. Olha só, sem contraste e com contraste, tá vendo? O que é muito comum de erro acontecer, pessoal?
Vocês perderem o tempo de contraste, vocês fazerem uma fase venosa, significa que o contraste já passou pela artéria. Perdeu o exame, tem que repetir. Porque o trombo, normalmente, 99,9%, o trombo se aloja nas artérias pulmonares, não nas veias pulmonares, tá? Muito cuidado com isso. O tempo desse exame é primordial para um protocolo de excelência. Não realizou o tempo correto, perdeu o exame, porque não é comum o trombo se alojar na veia. É muito rotineiro e comum o trombo se alojar na artéria, tá? Na artéria. Tudo bem, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? É um protocolo muito comum, é um protocolo extremamente rotineiro e é um protocolo simples. Depois que você pegar a manha do acesso venoso, do calibre do paciente, do gelco, da programação e da soltura do contraste, você vai matar a pau. E das possíveis reconstruções, aqui em São Paulo, normalmente, a gente não faz aquela firula de 3D, tá? A gente não costuma fazer isso. Para a TEP, não. Para outros protocolos, sim. Na anjo de carótidas, por exemplo, um monte de 3D. Na anjo de círculo arterial do cérebro, um monte de 3D. Mas para o TEP, por ser parênquima pulmonar, a gente visualiza, a gente quer visualizar o principal, a especificidade dos vasos, das artérias pulmonares. Tá? Dúvidas? Tranquilo? Ô, professor, Pois o não, trombo, Clênia. ele só dá na parte inferior, nos membros inferiores, ele não dá no membro superior? Sim, eu comentei que pode sim, pode dar em membro superior e pode dar em membro inferior. É muito mais rotineiro, Clênia. O trombo não, lembrando, né? Ele pode dar. Olha só, a Clênia perguntou e eu vou fazer um link aqui. O trombo, ele alojado dentro do tórax, ele é um TEP. Ah, professor, e se o trombo tiver em membros inferiores? Porque eu sei, aí ele não é um TEP, aí o exame não é esse. Aí você tem o que a gente chama de TVP, trombose venosa profunda. Aí o exame é de membros inferiores, é uma outra coisa. Porque eu falei para vocês, talvez até por isso a Clênia tenha perguntado. Ah, mas lá embaixo então não tem trombo? Tem trombo. Só que se alojar lá, não é um TEP. Ah, mas o mesmo trombo que é do tórax pode ser o mesmo de membro inferior? Sim, ele tem uma formação de coágulo, ele forma um êmbolo, ele forma um trombo e o trombo não consegue subir, porque o trombo está maior que o vaso, aí ele não sobe, aí ele para lá embaixo. E aí eu tenho uma TVP, não tenho um TEP. Tá? E aí o exame é da cintura para baixo, trombose venosa profunda. Caso o exame, o trombo se aloje, o que é menos comum, em superior, aí eu vou ter uma trombose venosa profunda de membro superior. Aí a anjo será de membro superior, tá? Aquela setorial que o Dr. Bruno falou na aula para vocês, tá? Então depende da região, vai se alocar o protocolo. Mas quero saber de vocês. O que vocês responderam desta imagem aqui, ó? Vamos puxar o desafio da semana rapidamente, que nós temos 3 minutos apenas. Quero saber de vocês o que vocês responderam do desafio da semana do TEP. Olha lá, a imagem. A formação de um bloqueio da artéria pulmonar ou um de seus ramos geralmente ocorre quando o trombo se desloca seu local, gerando uma obstrução na artéria ou no vaso, parando o fornecimento de sangue, oxigênio, certo? Formando assim um TEP. A imagem aqui do lado representa uma das características de um TEP. Lembra aqueles fatores fisiopatológicos que eu falei que a gente poderia ver na imagem? Qual desses fatores fisiopatológicos está acontecendo aqui? Nessa imagem está acontecendo uma obstrução mecânica e uma hipotensão, uma insuficiência de câmaras cardíacas e isquemia, tem o desvio do septo interventricular, é uma obstrução mecânica, uma hipertensão pulmonar, hipertensão aumenta o calibre, então dá para ver, né? É uma compressão da coronária esquerda e uma isquemia? O que está acontecendo nesta imagem? Letra A, B, C, D ou E. Esse daqui, esse desafio ficou bem pesado. Mas se você observar, dá para perceber duas coisas importantíssimas aí. Três na realidade. A primeira delas,
que o exame foi feito muito bom, muito bem feito, e as artérias pulmonares de seus ramos superiores do lado direito, do lado esquerdo estão preenchidas de contraste. Mas as artérias principais de seus ramos pulmonares inferiores do lado direito não têm preenchimento de contraste. Então aqui tem um TEP obstruindo a passagem. Primeiro ponto. Aumento do arco da aorta, hipertensão da pulmonar. Cadê o contraste na parede do ventrículo esquerdo? Cadê? Não tem. Se não tem contraste na parede do ventrículo esquerdo, quem que leva sangue na parede do ventrículo esquerdo? As coronárias, né? Direitas e esquerdas, quando forma lá o cruz-corde que nós vamos ver na aula de anatomia de coronárias. Então, aqui tem isquemia, aqui tem dilatação, pressão do vaso, e aqui tem um trombo, né? Um TEP agudo, possivelmente. Então, a única coisa que está aqui, que se correlaciona, não dá para ver o desvio do septo, né? Nada mais é que a compressão da coronária gerando uma isquemia de parede ventricular. O contraste tinha que estar em toda essa região. Não está chegando, tá? Aqui é uma câmera, não tem contraste ali. Resposta, letra E de elefante. Tudo bem, meus queridos? Temos menos de 1 minuto. O tempo passa muito rápido, o tempo voa. Vou relembrá-los rapidamente. Amanhã, prova das 11 da manhã às 11 da noite. Vai ser liberado para vocês. Eu vou comunicar no grupo. Semana que vem, protocolo de coronárias. E na última semana, eu vou enviar o gabarito do slide para vocês e nós vamos ter a aula de angiotomo. Nós vamos ter a aula de anatomia vascular das coronárias. Certo, queridos? Tá acabando, tá acabando. Faltam 2 sábados agora, hein? Um já foi, que é esse. Dúvidas, mágoas, ressentimentos, mandem no grupo, porque o tempo vai acabar. E tenham um final de semana excelente, tá? Fiquem com Deus. Aproveitem um solzinho, pelo menos aqui tá sol, não sei aí onde vocês estão, mas aqui tá um solzinho, tá aumentando.